Jorge, o que você achou desse jogo que você narrou agora há pouco aqui na arquibancada? Você conseguiu ver alguma coisa, assim, de ideias do Ramon, né? Acho que vai demorar pra gente ver bastante. Mas alguma coisinha de ideia já? Boa noite. Eu vi um Corinthians no primeiro tempo mais organizado e em termos de ideias, você vê as entradas do Hugo e do Alex Santana já de cara como titulares. Eu acho que uma tentativa de já gerar não é só um fato novo, assim, de você criar algo novo em termos de astral. Tipo assim, eu vou ter que fazer uma mudança em algum momento, eu vou ter que escolher o goleiro em algum momento, então já vou escolher logo. Né? Eu preciso de. Eu tenho problemas no meu meio campo, o cara foi apresentado ontem, eu já vou botar logo pra jogar. E também eu acho que você ganhou um oxigênio com o torcedor. Também, porque o cara quer ver. Aí eu ainda não conheço, pode até ser que eu vai daqui a 10 minutos. Mas ainda não vou vaiar. Porque quem cobrou a mudança de técnico tava querendo ver novidades, não só na beira do campo, mas novidades em campo, né? O treinador geralmente sai porque ele não tá conseguindo encontrar mais respostas dentro de campo, soluções. Então o cara chega, mudou o goleiro. Eu até, e o Hugo Souza fez uma grande atuação, vocês citaram a defesa, ele fez mais duas no segundo tempo, importantíssimas, com o jogo ainda 1-0, mas eu até quando vi a escalação, falei, puxa, será que era o momento de tirar o Donelli? Ele vinha bem, já 7 jogos e alguns bons jogos, mas, enfim, o Hugo entrou muito bem, um goleiro que não jogava desde abril, então, quando o treinador toma uma decisão e a decisão não é boa, ou não se sai como ele planejava, pancada do treinador. Hoje, acerto do Ramon Dias. O Hugo fez uma partidaça. E o Alex Santana muito bem. Mas só voltando rapidinho, Jorge. Desculpa, fico imaginando aqui o Donelli, né? O cara esperou, o cara renovou o contrato, o cara esperou, o cara teve a chance, não tava mal, out! Mas aí também é o seguinte, né? Pensa que o Donelli, quando começou o ano, ele era o terceiro goleiro. Mas ele virou primeiro. Ele virou primeiro Não, renovaram o contrato dele, cara. Um aborto. Porque... Ele tava mal. Não, ele veio bem. Se você pegar a sequência de jogos do por esse raciocínio, acho que ele pode olhar, cara, o começo do ano eu era o terceiro, hoje na podre eu sou o segundo. Né? Mas eu fui o primeiro. Eu sou o segundo. Eu fui o primeiro. Mas não era o plano. Né? Sabendo que, a partir do momento em que o outro foi vendido, o Grandalhão, que eu esqueci o Carlos Gabriel, foi vendido pro Nottingham, a partir daquele momento o Donelli sabia que o Corinthians ia pro mercado buscando o goleiro. Se era um goleiro pra ser titular ou não sabemos. Mas o Donelli sabia. Opa, mas, Jorge, eu imagino o seguinte. Vai ficar só comigo. Sim, mas eu imagino o seguinte, a hora que ele viu Hugo, ele falou, opa, aí vai dar pra brigar. E eu não tô mal, mas eu tô bem. Mas eu acho que pode ter briga. Acabou. Eu acho que pode ter briga. É um jogo. Mas acabou, o técnico chega trocando o goleiro. É um ótimo jogo. O goleiro, você troca o goleiro porque o que tá lá tu não confia. Não, e eu acho uma história... A história do... O goleiro mais rodado, mais experiente, jogou no Flamengo, jogou na Europa. Um tempão sem jogar, o outro tava jogando bem. O Donelli veio da base do Corinthians, é o goleiro menos experiente. Ele estava precisando... No futebol brasileiro, o Hugo estava precisando de um dia como o de hoje aqui. Porque assim, o início dele no Flamengo, que também cai no colo, é muito bom. Mas depois, quando aparentemente assim, o lugar era dele, a coisa se perdeu. Né? Aquela falha contra o São Paulo. Na Copa do assim, Brasil. o ambiente também, como um todo, ficou um pouco zoneado e acho que ele acabou sendo um ícone de algo que era muito além dele, né? E aí ele vai pro Chaves, fica um tempo lá, quase um ano em Portugal, e está emprestado pelo Flamengo. E a ida ao Corinthians, ela, neste momento, é tudo menos confortável para um cara que não é uma unanimidade, ele não é um goleiro da primeiríssima prateleira, mas sempre foi muito promissor e era tratado assim, que saiu ou deixou de ser um goleiro do Flamengo arranhado. E, cara, um dia como o de hoje é muito especial, tanto que ele comemora depois com todo mundo, mas especialmente com o Mateuzinho, porque eles estiveram juntos no Flamengo, é um abraço diferente, né? De um porto seguro ali, que até um tem com o outro, né? Porque foram companheiros em outro lugar e tal. E o Alex Santana, que teve oscilações no Atlético, mas foi bem importante numa reta final, por exemplo, de Libertadores, em que ele ganha a titularidade, né? Ele originalmente não era o titular naquele Atlético. Temporada passada. Finalista da Libertadores contra o Flamengo. E depois ficou, né, em altos e baixos, mas é um volante forte que dá um suporte ao Ranieri ali, essa parada de assinatura do Ramon Dias. Ele adora ter um cara fazendo o terceiro homem ali na saída, que hoje foi o Ranieri e tal. E dizem que já pediu laterais. Aquele que era do Flamengo? Como é que chama? Cuejá. Então, que já é um pedido dele. Uma coisa ou outra você vai ver, mas acho que o mais importante hoje foi, desde o início, o discurso do Ramon, e no Vasco foi assim também, é passar confiança, né? Ele é muito seguro no jeito que fala, na forma como fala, e os recados que ele passou, acho que tornaram o Corinthians mais seguro. O Corinthians, o anterior, no gol do Cristiano, tinha dado um tilt danado. Eu acho que o Corinthians, sei lá, 2 semanas atrás, ia ser difícil ir recuperar, empatar o jogo. Mas é engraçado, foi um Corinthians contra o Vitória,
tomou 2-2 e conseguiu fazer um gol na empurrância. Não achava, Mas fez hoje, também, mas né? hoje não Hoje foi mais totalmente organizado. na empurrância, não. Hoje é mais teve organizado. organização. Mas também é verdade que no primeiro tempo podia ter tomado Podia. mais gol do que tomou, né? Podia mesmo. Ou assim, o Neneca acho que foi bem, bem importante. Que acho que o Criciúma teve algumas chances. Você tá vendo Boas. como pouco tempo você concorda comigo? O quê? Você acabou de dizer que o Neneca teve uma noite de Manuel Neuer. Não, senhor. Definitivamente não foi o que eu disse. Só ouvi Ricardo, uma mas- pessoa dizendo isso aqui nessa É, manhã. A defesa, exato. a defesa Não foi foi, treinar. a defesa Não foi de Neuer. A defesa foi de Neuer. Meu pai amado. E ele foi bem nas leituras também, nas substituições e tal. Mas pra mim, tinha uma coisa que me incomodava, e eu chuto que incomodasse também o torcedor do Corinthians, com o Antônio Oliveira. Como ele estava tentando sair da realidade que o Corinthians estava vivendo. Isso. Pra mim é o E eu, mais... e é o eu que acho pega que mais. o Ramon chega e diz, galera, a realidade é isso aí mesmo. Mas quantos E treinadores a partir têm daí, entrado nessa? você lida com isso que você tem, porque aí, cara, É que o Antônio as Oliveira também não tinha substituições... estofo pra falar, não é o Ramon, né? Mas não é só isso, o Formiga. Como De um assim? tempo pra cá, Não tem os treinadores, caixa. eles têm Gente, mas desculpa. vivido num outro mundo, cara. O treinador vê algo que não acontece O cara e ele se vai para um discurso que protege. não existe. Não, Não eu acho só que ele, não é que ele não vários enxerga. treinadores vêm Não, para não isso. é que ele não Mas enxerga. o Antônio Oliveira estava alinhado com a diretoria, que também estava bem desconectada Mas com a diretoria do realidade. Corinthians, coitado, o presidente do Corinthians hoje é um Mas é quando lunático, você né? contrata um cara como o Ramon Dias, que tem rodagem, tem experiência Que acabou e de tal, fazer isso com o ele Vasco, pode né? perfeitamente, Sim, como sim. foi dito depois, né? E falar, não, O negócio aqui é outro. é outra parada Mas- e outra coisa. Aí vamos... Não estou dizendo que isso aconteceu, né? Mas ele pode chegar na entrevista e falar, meu irmão, eu não falei nada de Balotelli aí, nem quero nem saber. Se a diretoria estiver atrás... Mas olha só. Ele fez bem. Mas olha só, Falou. sim, Vai, o Ramon Dias tem um histórico muito maior, tem trabalhos mais longos e mais vencedores que o Antônio Oliveira. Mas vocês acham que no Brasil o Ramon chegou quando... Porque agora ele tem o histórico do Vasco, que é aqui Sim. do lado, que é recente. Aí é uma coisa. Mas quando ele chegou no Vasco, a galera tinha esse... Nossa, o Ramon Dias chegou? Não, eu Não acho acho. que- Então eu não acho que o Ramon tenha tanto mais estofo que o Antônio Oliveira. Ah, tem muito mais. Tem mais O cara história, é muito né? rodado no futebol Tem sul-americano. mais história, altamente né? Gente, respeitado acabei aqui, de pô. dizer, tem mais história, é mais vencedor. Mas é por isso que tudo ele pode falar. Mas no futebol brasileiro. E mais velho. Mas no Por isso que ele futebol pode falar. brasileiro as pessoas conheciam antes. Não, mas o trabalho que ele fez no Vasco ficou muito marcado. Porque ele pegou o Vasco na Série B. O Vasco tinha caído. Ele foi lá e ressuscitou o Vasco. Mas isso eu é acho muito que sim. forte. E aí você vai contar Eu a acho história que do cara, define o perfil do Ramon Dias, aí fala, o cara treinou o River, o cara treinou não sei o quê, é Total. outra parada, entendeu? Mas eu não sei. Bom, não sei. É um treinador mais acostumado a lidar com pressão, né? Porque Sim. tudo bem que o Antônio Oliveira fez um trabalho excelente no Cuiabá. Ótimo. Né? Uma manutenção muito segura de primeira divisão. Mas assim, não é um pentelésimo da pressão que é treinar um Corinthians. Sim, sim. Do que é dirigir... Quanto que você falou? Já foi dito. Tá, ok. Do que é dirigir um Corinthians numa quinta rodada de Paulistão. Não se compara. Quinta, Compara. primeira rodada. Mas assim, chegou a primeiro. desconexão da realidade era bizarra. Mas muitos treinadores embarcam nessa E agora. o dedo Então, é que- de falar certas coisas, sabe assim? Mas a minha dúvida fica sempre permeando. é se esse discurso É desconectado pra com fora. a realidade é pra fora ou se condiz com aquilo que o cara pensa. Que se for isso é muito mais grave. né? Mas Não, aí eu vai acho que não, aumentando acho a que é pra pressão, fora. mas Pode ser. Só que eu é não sei se é inteligente. Não, mas é você, mas você, é só você pra fora. atrai antipatia, porque quando você quer vender algo que ninguém tá vendo, você Porque, cara, cara, a coisa, trouxa, né? quem tá na zona do rebaixamento, acho que até o próprio Ramon já falou isso, se eu não me engano, no ano passado, joga outro campeonato, né? Nesse momento aí, a gente não tá preocupado, o torcedor não tá preocupado com o Corinthians estético, olha que filosofia, modelos de jogo. Não é sobre isso Resultado, agora. irmão. Não é sobre isso, é sobre organização, disciplina e o mínimo de organização. É o básico. E pontuar. E pontuar. É resultado. Pontuar, Só pontuar. resultado. O caminho é esse, né? E aí você tem um cara com uma rodagem que já passou por 500 mil situações e que consegue minimamente olhar no olho do cara e falar, é isso aqui. E não aumentar a pressão de fora para dentro, que era o que o Antônio Oliveira fazia, às vezes, dando uma entrevista que não tinha nada a ver com o que o jogo tinha acabado de dizer, pô. Ou lavando roupa suja publicamente, né? Ele podia até ter razão em algumas críticas à diretoria, mas você não lava essa roupa suja. Que aí é momento de união. É claro. Se nem ele estava alinhado com o torcedor, porque o torcedor já tinha entendido que, meu irmão, a gente está muito na podre. E o torcedor e a diretoria e o técnico falando outra coisa. Não, enquanto Agora você- chega um cara que, pelo menos,
fala a mesma coisa com o torcedor da arquibancada. E quando você lava roupa suja com a diretoria publicamente, dizendo que quem não tá botando a roupa na máquina para lavar é a diretoria, você tá tirando o céu da reta, né? Que eu acho que também é muito confortável nessa hora. E os problemas do Corinthians não se resumiam aos erros, que não são poucos, da sua atrapalhada diretoria. O Antônio Oliveira também não fazia esse time ser minimamente organizado. E ele tirava o dele. O presidente do Corinthians hoje, ele não tem moral para cobrar absolutamente ninguém. Ele não pode cobrar ninguém. Ele não tem moral para isso. Ele sabe o que faz. Ele não tem moral para isso.